leaning, safe and secure from all harm. Leaning on the everlasting arm. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way. Leaning on the everlasting arm. Oh, how bright the path grows from day to day. Leaning on the everlasting arm. Safe and secure from all harm. You can have a handkerchief, get it out. Oh, safe and secure from all harm. Leaning on the everlasting arm. Now your Bible, safe and secure from all harm. Leaning on the everlasting arm. What is it? Safe and secured. All over. All finished. The battle's over. The last seal's broken. He's ascended. Hallelujah. Safe and secure from all harm. Leaning on the everlasting arm. And we notice then that all these things set fire, and the Holy Spirit was true to His Word. E observamos então que todas essas coisas atearam fogo e o Espírito Santo foi fiel à sua palavra. After about 5 years of taking the people by the hand, Depois de 5 anos tomando a pessoa pela mão, then one night in Queen City, in Regina, in Canada, a man walked across the platform, and there laid his life just as open as it could be before the Spirit. então, uma noite em Queen City, em Regina, no Canadá, um homem atravessou a plataforma ali, sua vida foi aberta, tanto quanto podia ser diante do Espírito Santo. There was discernment as He promised. Ali estava o discernimento como ele prometeu. That's been around the world. E tem sido assim ao redor do mundo. It's printed in many, many languages, printed all around the world. All the world knows about it. Está impresso em muitas, muitas línguas até o ponto em que quase todo mundo sabe disso. Amen. Then the enemy come in and made fun of it and said it was mind reading, and there was impersonations come of it and everything else. Então o inimigo entrou e criticou isso e disse que era leitura de mente e ali estavam as personificações disto e tudo mais. But in the midst of all of it, God moved right on just the same. Mas em meio a tudo isso, Deus se moveu exatamente do mesmo modo. God stayed true to His loyal promise. Deus permanece fiel à sua leal promessa. He will every time. Ele será cada vez.
Uma boa noite com Jesus a todos os nossos irmãos que participam deste culto transmitido pela internet. Nossa página é tabernaculodafé.org.br, que transmite todos os nossos cultos, programas de rádio e a web Rádio Fé para Vencer 24 horas por dia. Muito bem, nós vamos ter um hino agora, no início da nossa programação, e então teremos a mensagem pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves. Todas as terças e quintas, participe deste culto especial transmitido pela nossa página na internet. Vamos então ouvir o hino desta noite e em seguida então nós teremos a mensagem. Se tens mágoas, volve agora a Cristo, o melhor amigo que tu tens. Eis que está de ti sempre achegado, pronto a dar-te seus melhores bens. Sem mesmo te deter, leva Cristo as tuas mágoas, que Ele as muda todas em prazer. Se a ingratidão ferir-te a alma, se amarguras vêm ao coração, vê então que Cristo está ao lado e te dá consolo na aflição. Leva Cristo as tuas mágoas, vai com Ele ter, vai sem mesmo te deter. Leva Cristo as tuas mágoas, que Ele as muda todas em prazer. Cristo compreende as tuas dores, quer tua alma enferma restaurar. Oh, confia em seu amor imenso, que só Ele pode alívio dar. Cristo as tuas mágoas, vai com Ele ter, vai sem mesmo te deter. Leva Cristo as tuas mágoas, que Ele as muda todas em prazer.
Agradecemos a Deus por este hino que acabamos de ouvir. E agora, então, vamos para a mensagem desta noite, mensagem pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves. Portanto, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aos Hebreus 3, versos 7 ao 10. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Mais uma vez, ó Pai, oramos a Ti, pedindo a Tua misericórdia de ungir os nossos corações para recebermos aquele encorajamento da palavra, o estímulo deste vinho da revelação. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos. Nós vamos tomar a mensagem, a voz do sinal. Vamos pensar um pouquinho aí, baseados do parágrafo 46 ao 51. Fora disso, fica por conta do Espírito, da inspiração. Antes, porém, devemos voltar aqui a Hebreus, capítulo 3, versos 7 ao 10, quando Paulo está fazendo exatamente aquilo que o profeta fez exatamente o que Paulo fez, advertiu sobre a voz, a ponto de afirmar que eles não querem a voz, eles querem um sinal. O sinal eles querem. Você, quando assumiu, você tem que entender que existe uma voz naquilo. E você não pode pensar que é só a custa de sinal. Quando você assumiu a sua eleição, a sua predestinação. Eu quero pontuar assim, porque é coisa que você pode gravar, escrever, porque isso pesa para o resto de sua vida. Não tem que ser corrigido amanhã. Então, quando você assume a sua eleição, assume a sua predestinação, a sua posição no corpo de Cristo, você tem que partir desse princípio. Eu ouvi, estou ouvindo e ouvirei a voz. Não apenas ver sinais ou sinal.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, há uma certa recompensa que acompanha aquele que ouviu a voz, mas ouviu no sentido de atender. E há uma consequência muito funesta para aquele que ouviu e não atendeu. Melhor fora não ter ouvido. A própria Escritura está dizendo: se ouvirdes hoje a sua voz. O sistema denominacional mundial de igrejas não ouviu. Você pode gritar, gritar, gritar nos seus ouvidos que eles não ouviram. Eles não ouvem. Agora, aqueles que pertencem a Israel, ao Israel de Deus, esses têm ouvido. Você não pode negar que não tem ouvido a voz. Mas você pode endurecer seu coração. Qualquer dificuldade, qualquer empreendimento, qualquer mudança, qualquer casamento, qualquer coisa que envolva os seus sentimentos e sua condição, você tem que entender. Tem um preço. Nós vimos aí que você paga o preço da sua eleição. Você sofre a sua eleição. Sofre a sua predestinação. Isso nos responsabiliza. Ele está advertindo: não endureçais os vossos corações. Vamos repetir: em qualquer empreendimento, em qualquer demanda, em qualquer ou quaisquer ocasiões da vida deste eleito, ele pode endurecer seu coração. Ao longo dos anos, na convivência com o mato, a gente tem a experiência do animal. Os esperadores sabem disso, os caçadores, através da espera. Lá no sertão, lá nas matas. Qualquer objeto, por mais insignificante que seja, o cheiro, aquele animal, aquela anta, aquele veado, chega, ele dá uma paradinha, ela dá uma paradinha ali, checa primeiro para poder entrar. Ao constatar qualquer evidência estranha, aquilo é uma voz para ela, para aquele animal, para aquela besta. Uma besta. Atende. Dali mesmo volta. E se livra de um tiro na cabeça, no coração. Aquela evidência, o profeta faz menção disto. Ele fala qualquer coisa do progresso, ele fantasia a coisa do progresso. Uma carteira de cigarro, se é um fumante, ou se você tomou um iogurte, por exemplo, lá de noite, joga para lá assim, e dá que vem por aquele lado, e aquele iogurte vai te levar a perder a caça. Sabe por quê? Porque a besta
a besta, o animal, a besta, atende àquela voz. Aquilo é uma voz para ela. Se porventura ela, ou aquele animal, ele, endurecer o coração e avançar, vai morrer. Mas só que eles não endurecem. Você não pode entender como um animal do tamanho de uma jumenta, quase, uma anta, vem quebrando pau, parecendo que é uma vaca que está vindo. E ao perceber qualquer sinal desta natureza contrária, ela desaparece, você pensa que ela está ali ainda, desaparece e você não ouviu barulho algum. Sai sorrateiramente daquela situação. Porque ela quem explicou para ela que ao movimentar-se para voltar, para sair, o exímio atirador pode perceber, está voltando, lumeia e atira. Você está pensando que ela está parada ali, e daí uns 10 minutos você cansa, bate a lanterna, não tem nada mais. Uma besta ensina para a gente isso. Então eu digo, se nós atendêssemos como uma besta atende, nós evitaríamos 70% dos nossos problemas. O irmão Robson deve estar por aí, irmão Haroldo. A maior parte da queda de aviões é erro humano. É humano, falha humana. A maior parte, 95% dos acidentes de automóvel, mortes, é tudo falha humana. Transgredir leis naturais, não precisa nem ter placa. Nós estávamos viajando de volta essa semana e deu uma chuva intensa, compacta no asfalto, aquela que de noite o farol desaparece e aquela massa branca, você não pode ver nada. Como é muito bem sinalizada a estrada, você insiste, vai, e a gente prossegue, a gente fura aquilo. Eu disse para o irmão Jurandir, o óbvio, o bom senso manda parar. Logo tinha um posto assim, ele entrou, teve o bom senso, entrou e parou. Daí a pouco tinha mais um carro, chegou mais outro carro, vários carros foram parando ali. Falei, isso é o bom senso. Mas por que morrem estupidamente? Morrem estupidamente. Existe uma voz naquilo. Uma voz de bom senso. Você carrega isto em você. Olha, quer saber de uma coisa? 70% da nossa vida não precisa de sinal. Se você for bem traquejado numa rodovia, mesmo que não esteja sinalizada, você evita o acidente, você chega no seu destino. A menos que venha um louco de lá, diferente, isso é diferente. Mas da sua parte você chega lá. Pode estar certo disso.
Às vezes os caminhoneiros bem intencionados dá sinal para você que está atrás, ele vê que é um carro menor, que você pode entrar numa faixa contínua, faixa dupla, aquela faixa contínua, dupla, proibindo a ultrapassagem. Mas ele está mais alto, coitado, ele vê que não vem nada da seta direita, sinal que você pode entrar. Dependendo da ocasião, não vou. E muitas vezes ele deu sinal, eu não entrei, e logo eu vi por que eu não entrei. É um carro lá que não daria tempo para nada. Em alta velocidade. Não é porque ele está dizendo assim, você pode entrar, porque se aparecer algum carro lá, eu saio para o acostamento, você está livre. Você olha primeiro se tem acostamento. Às vezes não tem, ainda mais nossas rodovias, não tem nem estrada, quanto mais acostamento. É buraco. Isso vai ser até que a morte nos separe. Essas estradas brasileiras é uma vergonha. O que esse governo arrecada para rodovias dava para fazer via dupla no Brasil todo. Mas é isso mesmo, é assim mesmo. Por isso que precisa de milênio. Glória a Deus. Mas existe uma voz. O irmão Branham disse, você não tem que culpar nem o diabo. Você não tem que culpar o homem, não tem que culpar a mulher. Você não tem que culpar a ninguém. Existe uma voz natural, você não precisa de um sinal. Nessas tempestades caem árvores, como vimos, caídas. Nessas tempestades pode acontecer de ponte rodar, desabar. Não precisa, não vai ter um aviso lá. O irmão Branham, a voz do sinal, parágrafo 46. Ele busca Abraão. E eu tenho certeza, parece que quando o irmão Branham entrava na vida de Abraão, era quase como que entrar num trilho assim de uma ferrovia. Abraão chamou aquele homem de Elohim, Deus. Deus tinha que ser. Por quê? Ele podia discernir os pensamentos. E ele estava exatamente na hora certa. E Elohim, o Espírito Santo, não uma outra pessoa, a mesma pessoa retornando para dentro da igreja e faria a mesma coisa. Esse seria o sinal. E a voz seria: chama-os de volta à palavra, restaure a fé dos filhos aos pais. Aí está o seu ministério. Ministério de Elias em sua 4ª manifestação. Tem que se entender que esse é um povo privilegiado, é um povo especial. As igrejas das eras estiveram sob reformadores, por isso, Deus não cobrou delas o que cobra desta. Porque a quem mais dado é mais exigido. Eles não tinham que ter tudo. Um luterano tinha que apenas crer que a salvação não vem através de penitências,
de indulgências compradas do Vaticano. Apenas crer que a salvação é de graça, pela fé. O wesleyano tinha que entender apenas que não era somente isso, tinha que ter santificação também. Mas ainda era porções. O povo não foi tão privilegiado quanto este. Isso foi acompanhado dos dons pentecostais. Mas agora, não. O povo que crê no irmão Brana, que crê na sua mensagem, está crendo em Elias. Está sob o ministério de Elias e de uma forma tríplice. Nesta era, Elias, ministério do Filho do Homem e do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Você não está sob o ministério de Joaquim Gonçalves. Você está sob o ministério de Elias, Filho do Homem, sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Nesse ponto, eu agradeço a Deus pela minha fidelidade de passar para vocês, na íntegra, a mensagem dele. Não tem avivalista da mensagem maior do que uma mensagem desta. Não existe. Parece que nem todos os pastores entenderam isso. Até parece. O que você vai selar nesta manhã para voltar para casa feliz, abençoada, feliz, abençoado? Você vai voltar para casa feliz, satisfeita, satisfeito, consciente da grandeza e responsabilizado sobre a grandeza do ministério sobre o qual você está. Ministério de Elias. Na sua quarta manifestação. Estando sob o ministério de Elias, não tenha dúvida, o azeite e a farinha não falhará. Muito embora a morte venha, tem que vir para haver ressurreição. É o poder completo. Como Paulo diz, no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Não é pouco. Você não pode subestimar a quem quer que seja. É hora de você olhar para uma irmã, como diz o irmão Brana, que está em fraqueza, olhar com amor divino. Olhar para o irmão com amor divino. Você precisa ter amor para com quem Jesus amou. Eu tenho dito, gente, Deus amou Jacó, miserável, desgraçado, aquele que aborreceu a Jacó.
Aborrecer um homem, uma pessoa, uma alma a quem Deus amou. E normalmente quem aborrece a quem Deus ama, ama a quem Deus aborrece. Veja só com quem eles vão se unir depois. Vai chegar a fitinha lá para você. Não demora. É sob essa grandeza que você está. Considerando, às vezes, até de uma maneira rústica, Lázaro era paupérrimo. Isso é pobre em extremo. Mas ele dizia, pois bem, eu estou debaixo de uma mesa que é rica. E que sobra para mim. Eu sou um catador de migalhas, diz o irmão Brana. Eu sou pobre. Davi disse isso. Davi não disse, eu sou milionário. Ele disse, eu sou pobre. Lázaro estava dizendo, eu sou pobre. E nós somos pobres. Nesse sentido. Mas não falta nada. Porque a mesa é rica. Se tão somente tivermos esta humildade de estar catando cada migalha, cada culto, cada hino, cada testemunho, cada oportunidade de você amar alguém que precisa de você, mesmo sem você, nunca lhe dar um abraço. Às vezes você ajuda muito mais de longe do que os que estão perto, rodeando a pessoa. Irmã, o apoio não é, nesta hora, ele não é o apoio evidente, pessoal. É aquele apoio que mesmo a gente estando de longe, longe à distância, uma coisa que está aqui dentro, diz assim em outras palavras, somente crer, irmã Ana, somente crer, somente crer, eu estou contigo. Não há uma pessoa que se sente mais apoiada quando tem que engolir um sapo. Que é isso? Que expressão é esta? Engolir um sapo? Coisa horrível. Engolir um sapo, sim. Arcar com a responsabilidade indigesta, custosa, e ficar parecendo mais um idiota do que qualquer outra coisa. Mas você saber que tem alguém ali, um juiz ali, que te olha e vê nobreza em você. Quando você toma sobre si a iniquidade de outro, quando você toma sobre si a iniquidade da esposa, do marido, é a nobreza do amor. Então o juiz olha para você e te vê em nobreza.
Aí sim, aí te vê como rico, oferecendo graça. Essa graça que você alcançou de graça nos pés de Jesus. Essa voz te acompanha. O sinal de Eloi não levaria Abraão a ser o que ele foi, o que ele é. E Paulo jamais escreveria a seu respeito dizendo estava certíssimo de que o que ele dissera, certíssimo de que a sua voz, a qual ele ouviu, determinava o destino, como determinou. Chame-o. Esse ministério de Elias está aqui, ó. Chama-os de volta à palavra, restaure a fé dos filhos aos pais. Ali está o sinal e a voz. Coluna de fogo é sinal, fotografada sobre a cabeça do profeta. É sinal, mas é voz. Sinal para o mundo, sinal para todo mundo. Mas quem ouviu a voz? Aí eu volto a você. Você pertence a um povo privilegiado, porque você ouviu a voz e está debaixo, sob esse ministério. Jesus disse em São João 10, ela, a ovelha, ouve a sua voz. Geralmente os sinais são aceitos, irmão Branham dizendo, mas a voz não. Eles não gostam da voz, mas eles aceitam o sinal. Eu sou uma voz. Você é uma voz. Você carrega o sinal e onde você passa, você está sendo uma voz. Mas eles veem só o sinal. E às vezes admiram e dizem, aquela mulher é diferente. Veja como ela se veste, etc, etc. Aquele homem é diferente, veja como ele se porta. Eles não gostam da voz. Mas eles aceitam o sinal. Normalmente eles o aceitam. Eles gostam do sinal. Eles gostam de cura divina. Eles gostam dos dons carismáticos. Eles gostavam tanto das reuniões do irmão Branham, que os homens do Evangelho completo programavam suas campanhas através do irmão Branham. Mas quando chegou a voz, não. E é justamente isso que agrada a noiva. É a voz do noivo. Eles gostam do sinal porque eles gostam de olhar para ele, os entretem. É entretimento. As pessoas querem ser sempre entretidas. Mas a voz, eles não querem fazer aquilo. Recordem. Agora, voltem à palavra novamente. O sinal de Messias de Jesus, de acordo com Isaías 35. Os coxos saltarão como servos. E tudo isto foi maravilhoso. Eles aceitaram isso, foi tão bom. Espetáculo, afinal. Irmãos, estar numa reunião do irmão Branham era
mais do que qualquer outro entretenimento. Ver pessoa na cadeira de rodas, os ossos estalando, voltando para o lugar certo, a pessoa sair andando, nada de cinema. Um cego que entra guiado, sair lendo a Bíblia. Você queria espetáculo maior do que esse? Bastava um fato, dizer, olha, lá no Serra Dourada, o paralítico que for sorteado vai sair de lá andando. E vinha Globo, Bandeirante, tudo quanto é imprensa, televisão do mundo todo, para mostrar aquele aleijado levantar e andar. Examinavam antes, junta de médica, aquele que fosse sorteado entre milhares. É milhares mesmo. Olha, uma vez, na porta do velho mercado, hoje é um Paternon Center, de Goiânia, eu tomei as muletas de um paralítico, ele saiu andando, e o irmão Valma era muito entusiasmado, ele levou as muletas para a Rádio Jornal às 6:30 da tarde, e chegou lá e bateu uma muleta na outra, no microfone. Eu falei, esse boquinha, esse baixinho, está comprando briga. Viu? Meu Deus, meu pai. Cheguei no outro dia cedo na porta do mercado, o mercado estava dando volta longe a fila. Falei, agora estou feito. E foi um montão de carteira de cigarro, aquela coisa toda. E pelo mesmo barulho eu fiz demais. Aleluia. Eu saí correndo naquela fila toda e botando a mão em um por um. E eu acredito que houve muitas maravilhas. Mas você precisa ver como encheria o Serra Dourada, não daria tempo. A polícia teria que controlar. O coronel não podia assistir o culto. Não tinha jeito. Um caso apenas. Agora você vê o prefeito ligar para ele no hotel lá na África, sob domínio da Inglaterra. Senhor Brana, saia na janela, para só ver um desfile que vai passando aí. Caminhões desfilando cheio de aparelhos, cadeiras de rodas, muletas, caminhões lotados. A Inglaterra, a África está inexcusável. Mas a voz não. Aquela pequena voz. Eu vou acrescentar, a besta, ou um pequeno sinal é tudo para uma besta. Um pequeno sinal era tudo para os apóstolos. Um pequeno sinal. Quando o sinal toma evidência, se torna em uma voz. Ele disse, quando uma pessoa é curada, eu entro em desespero. Quando vem um testemunho de uma palavra curada do intestino, então cai um desespero em você. E aquilo se torna uma voz. Acaba todo o legalismo. Os lares entrariam em harmonia. Se defendem a mesma bandeira. Tomam do mesmo pão, do mesmo vinho. Ouvem a mesma voz. Como resultado de terem visto os mesmos sinais. O mesmo sinal. Ele disse assim, Jesus disse, uma geração má e perversa pede sinal. E não lhe será dado outro sinal, senão de Jonas.
Aleluia! Glória a Deus! E eles aceitaram isso. Isso foi bom. Eles creram nisso. Eles creram no sinal. Você não seja um destes. É muita gente que crê nos testemunhos de Billy Paul. E igrejas e ministérios e pastores que só fazem campanhas em cima disso. Isso não leva ninguém no rapto. Não leva ninguém no arrebatamento. A mensagem do irmão Branham trabalha das raízes até a copa. Venha, Rabi, a minha igreja, nós te daremos total cooperação, seguramente. Nós cremos em ti, tu és o maravilhoso, tu és o Rabi, tu és o jovem profeta. Entre todas as classes de operações, o sinal é maravilhoso. Você gosta do sinal. Me levaram para a igreja cristã evangélica, onde fui criado até. Minha mãe ajudou a construir lá. Com a sua pobreza de viúva, eu lembro que tinha um saquinho de cimento que a pessoa ganhava, um banquinho, aquela coisa assim, na esquina da Paranaíba com a 7. Me levaram do tabernáculo lá uma vez. A igreja estava sem pastor. Mas por quê? Por causa dos sinais. Eles viram sinais lá. Eles viram aquela moça tirar o óculos, fundo de garrafa mesmo, ser curada na hora. O soprano ser curada na hora do problema das cordas vocais, mas um problema sério que só podia ser tratado em Belo Horizonte na época. Eles viram sinais, depois me arrodearam, depois da reunião. Eles começaram a chorar e quando eu tirei o paletó e joguei para lá, desci do púlpito, aquele púlpito. Eu testemunho para a honra e glória de Jesus. E aquelas mulheres, as senhoras e os irmãos, pastor, venha ser nosso pastor, deixe lá o tabernáculo e venha para cá. Deixar o tabernáculo? Deixar a Mariazinha? Deixar Leopoldino? Deixar a Esmeraldina? Não. Isso é deixar Jesus, velho. Assim, escuta, não é melhor vocês irem para lá? É bem melhor. Não é bem melhor? Quer dizer, nem tem que pensar para responder. Eu vou orar, irmão, vou orar, irmã. Eu vou orar, depois eu... Tem coisa que você não tem que orar. A anta, a besta, não ora. Não precisa de orar. Eles não podiam crer naquilo. Tu fazes Deus a ti mesmo. Eles não queriam a voz. Eles gostaram do sinal. Multiplicação dos pães. Quantas vezes a prefeitura de Goiânia mandou gente para o tabernáculo da fé? Abrigo, passagem, saúde. Não é brincadeira, é verdade. Criou fama. O prefeito de Jerusalém mandou muita gente para... vá acompanhar Jesus que você não passa fome. É uma verdade, irmãos. A política gostava, você sabia disso? Porque Pilatos e Herodes, como representantes de Roma, eles estavam sob o domínio, em cumprimento
inicial da interpretação do sonho de Nabucodonosor. Já tinham sofrido cativeiro babilônico, medo-persas, grego, aquela coisa toda, e parou em Roma. Sempre. Então, o que acontecia? Ou o que aconteceu? Pilatos, Herodes, na verdade, gostaram da coisa. O governo da Revolução gostava de reuniões e esportes para distraírem o povo. As reuniões de Jesus aliviavam o sistema de saúde. Porque se tirassem de lá um paralítico, uma pessoa que dependia lá no asilo e coisa e tal, não voltava mais. O irmão Branham chegava no hospital, as enfermeiras já começavam, tem gente de alta hoje. Mas é bom demais, gente. É bom demais ter um pai, um marido que ora. Ter uma esposa que ora de madrugada. É bom demais ter alguém que guarda a meta para você. Mas agora a questão individual é você. Arrebatamento é individual. Você. Não existe coisa melhor no mundo todo. Você diz, o que é melhor? É dinheiro? Não é. É saúde, tudo bem, cabe lá em cima. É alimento, cabe lá em cima. Tudo bem. Mas não existe coisa melhor do que amar. O sofrimento que o amor traz é gostoso, é saboroso, é efervescente, encoraja. A mulher encoraja o homem, envaidece o homem, dá orgulho para o homem, ser homem. A igreja encoraja o pastor encoraja a igreja. E mais do que nunca o Espírito está trabalhando para que cada indivíduo que compõe este corpo deixe de ser um dependente. Mas cada indivíduo tem a sua vida ativa, vida em si mesmo, e se torne uma voz. Aleluia. Eles gostaram do sinal, eles sabiam, eles admitiram que isto era o sinal do Messias, mas a voz, não, eles não gostaram disso. As obras que eu faço, vós também as fareis, Jesus disse. E eles disseram, ele é Beelzebu. Ele disse, geração de víboras. Oh, eles odiaram aquela voz. E por isso ele disse que o mundo nos odiaria. Porque de onde sai a voz? Não, nós não queremos subir numa árvore de mistérios, construir uma torre para nós aqui,
Uma mensagem assim, a outra assim, a outra assim, subindo, encaixando mensagem com mensagem para falar desses mistérios. Não! Eles expulsaram aquela voz do meio deles. E a noiva, mais do que nunca, está sabendo qual é o lugar certo para ela. Fazer a coisa no lugar certo. Fazer a coisa errada no lugar certo. Fazer a coisa certa no lugar errado. Ouvimos hoje de manhã na escola das crianças. A noiva sabe fazer a coisa certa no lugar certo. Ela mais do que nunca sabe o que é pôr pérolas no focinho ou nos focinhos de porcos. Mais do que nunca. As parábolas têm se tornado evidentes para ela. Jesus disse: eles não entendem, eles não nasceram para ouvir isto, mas a vocês foi dado conhecer a voz. Tudo isso vai trazendo a consciência de quem é você. Por que eu te amo? É porque você me ama? Por que você ama o irmão? É porque ele te ama? A irmã Brana gostava de dizer: eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Que foi, minha filha? Mamãe? Que foi, minha filha? Fala, eu estou preocupada. Ele disse que foi ele que me amou primeiro. E eu briguei com ele porque foi eu que amei ele primeiro. Ah, minha filha, que é isso? Quem que amou primeiro? Foi Jesus? É o homem. A igreja é a mulher, minha filha. O que, mamãe? É, sim. Então canta comigo, minha filha, canta. Mamãe, é isso mesmo, é assim. Eu amo. Olha só, ela estava focada num copo de amor. Porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Aleluia! Glória a Deus! Veja só, se ele chama o mestre Jesus da casa de Belzebu, quanto mais chamarão os seus discípulos, as suas discípulas. O que espera você receber na escola, minha filhinha?
o que espera você receber das amizades. Nós temos que acordar. Temos. A noiva de Jesus Cristo não é deste mundo, como Ele não é deste mundo. A noiva de Jesus Cristo não conhece retroceder, não conhece voltar atrás, não conhece escândalo, não conhece decepção. Nada pode invalidar a sua eleição. Por quê? Não vai muito tempo, você chega, põe a cabeça no travesseiro, lá vem a voz. Não é assim. É dessa forma. Não é dessa maneira. É de outra maneira. Essa voz não está se ocupando muito com seu lacinho de fita na cabeça. Ela não está se ocupando muito com esse calozinho que você tem no dedo mindinho aí do pé. Não. Ela está se ocupando com coisas sublimes, eternas. As mínimas coisas, a noiva pode. Jesus disse: como pode vocês quererem a máxima se vocês não podem nem as mínimas? A noiva de Jesus Cristo saiu do Firminópolis, saiu da venda, saiu do Joãozinho. Lá está um caminhão Fenemê parado, um motorista de cor muito forte dormindo, logo se sente incomodado, debaixo de uma árvore, lá em frente, uma venda, falava venda. Incomodado com os tiros e um valentão da região dando tiros. Quem matou minha ema? Empinava o cavalo, aquela coisa toda. O Joãozinho, o garoto, estava lá com um fazendeiro, calça de algodão, chapéuzinho na cabeça. Tinha pegado pela primeira vez uma balinha. Desenrolou o papel, pôs a balinha na boca. E na hora dos tiros ele puxava, de trás da porta, puxava a porta, a perna da calça do pai. Papai, pode jogar o papelzinho fora. Quem matou minha ema? Pá! Mas é que ele estava com um papelzinho, uma balinha numa mão e um picolé no outro. O picolé começou a pingar. Tem que chupar. Passa a chupar o picolé. É o Joãozinho. O picolé acabou. E o valentão está incomodando a currutela. Valente. Tirava uma garrafa de pinga, virava na boca e o revólver na outra mão. Papai, pode jogar o pauzinho fora? Pode, meu filho, pode. Você quer saber o fim da história? Eu já contei isso. Eles chegam até com a boca aberta. Outros só chegam a dormir. O motorista
fez assim, uma camiseta, como diz o jesuíno, 75 quilos aqui, um marimbondo daqueles bem grande, ferrou aqui, inchou. Saiu lá assim, quem é o dono da EMA? O homem olhou assim, o valentão disse, a EMA é bichinho do mato aí. Acabou todo o problema, entrou tudo em paz. Agora o fazendeiro pega e compra um saco, um embornal de picolé, põe dentro do embornal, põe um Joãozinho na garupa e fala, vamos embora, meu filho, daqui, que aqui haja paz, que há paz. Quando chegou lá, só tinha pauzinho. Enredo. Sua vida não passa disso. Glória a Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Olha, você saiu da história do Joãozinho. Você ouve a voz, você sabe o que fazer. Pauzinho de picolé, casca de balinha que você nem usa, porque menino inteligente não usa balinha. Menino inteligente não usa balinha, usa rapadura. Pé de moleque feito de rapadura. É isso, é geleia de pé de boi. Para com essa bobagem, para quando você chegar lá no 68, você cabra macho. Machucado, não é? Glória a Deus, amém? Mas é assim que estimula, não é, Júnior? Não é verdade? Glória a Jesus. Por quê? Ela sabe o que fazer com o pauzinho, sabe o que fazer com o papelzinho, ela sabe o que fazer com Malaquias 4. A viúva ficou sabendo. Quando Malaquias 4 chegou na porta dela e ela estava esquelética e foi pegar ali um restinho de coisa para fazer o seu último bolo. Ela soube o que fazer com Elias. Ela sabe o que fazer com Atos 2:38, com Mateus 28:19. Ela está fora do Pilatos. Pilatos diz que farei com Jesus chamado Cristo. Ela sabe o que fazer. Aleluia! Dê glória a Deus, dê glória a Deus, aleluia. Dê glória a Deus, aleluia. Nós louvamos a Deus por esta mensagem pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves. São bênçãos de Deus para nós. E vamos assim chegando ao final da nossa programação, agradecendo ao nosso bom Deus por ter nos dado este tão grande privilégio e nos despedimos então assim dos nossos amigos e irmãos que participaram deste culto especial transmitido pela nossa página na internet. Um abraço fraternal a todos vocês, nosso Deus abençoe e boa noite com Jesus. Jesus tem me falado já,
celebre.